O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal negou mais uma vez devolver o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro e autorizar a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos para assistir à posse do presidente eleito Donald Trump. Alexandre de Moraes ressaltou que há possibilidade de tentativa de fuga de Bolsonaro para evitar a aplicação de uma eventual pena. O ministro destacou também que Bolsonaro vem defendendo a fuga do país e o asilo no exterior para os diversos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Na decisão, Moraes diz ainda que permanecem presentes os requisitos de necessidade e adequação para a manutenção das medidas impostas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ou seja, as investigações seguem podendo ser atrapalhadas pelo ex-presidente. A decisão de não liberar o passaporte seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República, que não viu interesse público que justificasse a flexibilização da restrição imposta ao ex-chefe do Executivo, indiciado por crime de golpe de Estado. Paulo Gonet destacou que essa viagem apenas pretendia satisfazer interesse privado de Bolsonaro, o que não é imprescindível. Ao analisar o pedido da defesa de Bolsonaro, Moraes lembrou que as medidas cautelares impostas ao ex-presidente, entre elas a proibição de sair do país e entrega do passaporte, foram chanceladas pelo STF em um contexto de possibilidade de tentativa de fuga, cenário que, segundo o ministro, só se agravou desde então. E agora à tarde, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que a sua esposa Michele Bolsonaro é quem vai estar representando ali, né, o grupo político do clã Bolsonaro na posse de Trump. A fala aconteceu em entrevista ao portal Faroeste a Brasileira. Abre aspas, a boa notícia é que no sábado de manhã no aeroporto de Brasília tem voo e a minha esposa irá até lá. Ela está convidada e vai fazer sua parte. Fecha aspas para o que disse Jair Bolsonaro. Decisão surpreendeu 0 pessoas, né? Existiu uma torcida muito grande em relação aí à ida de Bolsonaro para acompanhar a posse de Donald Trump, né? Os apoiadores de Bolsonaro tinham ali uma esperança, mas já se sabia que a tendência dentro do Supremo Tribunal Federal, em relação ao próprio histórico que vem apresentando ali, né? Essa questão das investigações, da suposta tentativa de golpe no Brasil, tenderiam a levar o ministro a dizer não. O que acendeu uma breve esperança foi exatamente o fato do Alexandre de Moraes já não ter carimbado aquele não ali de cara, ter enviado para a PGR se manifestar, mas quando a PGR disse o seguinte, né, que seria exatamente uma permissão, uma questão pessoal, privada e não de interesse público essa viagem dando não, já ficou muito claro e evidente que o Alexandre de Moraes iria negar dizendo assim, veja, antes que politizem a minha decisão, segui aqui o relatório e a recomendação do Paulo Gonet, foi ele quem avaliou que o Brasil não tem a ganhar de maneira oficial, que é um convite informal, que o ganho ele é privado, então não tem interesse nacional, por isso a investigação se sobrepõe ali a esse desejo de viajar aos Estados Unidos. Quem apoia Bolsonaro achou o fim da linha, porque entende que não há risco de fuga do ex-presidente, há um movimento crescente da direita no mundo, que dá certas expectativas para os próximos movimentos eleitorais aí de que a direita, com o Bolsonaro reabilitado ali, né, saindo do campo ali de inelegibilidade, possa entrar no jogo ou mesmo colocando seu peso político para fortalecer um próximo nome que venha concorrer com o presidente Lula, tenha esse interesse em permanecer no Brasil, mas o fato é isso. De qualquer forma, Camila, foi ponto para a direita, não tem como negar, porque você tem a maior potência do mundo convidando o ex para estar presente, e inclusive com costuras do Eduardo Bolsonaro, que na própria eleição estava lá nos Estados Unidos fazendo esse acompanhamento muito de perto e essa postura. E nós temos um presidente que gosta muito dessa imagem de ser um grande conciliador mundial, de ter trânsito com os principais governos do mundo. Então, você olhar um convite para o ex, é como se o Brasil estivesse chamando Biden, por exemplo, aqui para uma posse, não estivesse chamando Trump, né, já eleito e já nomeado, vamos imaginar aqui, para algum grande evento nacional. Então tem um quê de sua alfinetada ali, né, do pessoal que discorda da oposição ao governo e de qualquer maneira, ponto, já capitalizou
politicamente. Agora é só ir lá com a Michelle Bolsonaro, fazer stories, colocar nas suas redes sociais, enfim, repercutir todo esse ganho, porque de fato representa um reconhecimento muito forte político, além de um alinhamento que os dois já têm, sem falar na admiração do Bolsonaro pelo Trump, que essa fica evidente cada vez ali que ele vai mencionar o ex-presidente, e até nos próprios movimentos que faz ao longo da carreira política, muitos deles sim espelhados ali pela trajetória do presidente norte-americano. Eles têm essa identificação um com o outro, e é até por isso, Rafa, por esse ganho político que o convite traz, apesar de existir ainda essa discussão se foi um convite oficial ou não, é que há essa resposta então da PGR e do Supremo Tribunal Federal de que o país não tem a ganhar, que seria um ganho pessoal à imagem de Bolsonaro. Os aliados, como você bem destacou, não acreditam que ele fugiria do país, mas vale lembrar também, para tentar entender um pouquinho melhor essa decisão do STF, que em fevereiro do ano passado o Bolsonaro permaneceu 2 dias, digamos que hospedado lá na Embaixada da Hungria, mas foi justamente depois dele ter o passaporte apreendido pela Polícia Federal, ou seja, justamente quando ele tinha esse medo, esse receio de que pudesse ser preso, e aí deu a entender que numa eventual situação de prisão, de resultado de uma investigação que levasse ao mandado de prisão, ele poderia fugir ou tentar escapar de cumprir o que diz então a nossa Constituição. Por isso, dessa decisão que, como destacou Rafaela Moron, não surpreende a ninguém.